Boa noite, hoje é quarta-feira, dia 23 de março. Meu nome é Alice Duarte, sou facilitadora de constelação sistêmica, uma técnica de cura emocional, uma técnica alemã que trata de solução de conflitos nos relacionamentos. Boa noite Sabrina. Quem mais está entrando na sala? Boa noite, Ander, Leandro, boa noite. Boa noite, Rafael. Vitor, sejam muito bem-vindos. Hoje é quarta-feira, dia 23 de março. E eu tô falando aqui para vocês nesse mais um Periscope, né? Toda quarta-feira eu tô aqui falando sempre de constelação sistêmica, falando de autoconhecimento e dando para vocês dicas e ferramentas para que vocês possam melhorar a relação de vocês, né? Seja consigo mesmo ou com as pessoas que vocês convivem. Sim, eu continuo colocando minhas lives no YouTube, eu tenho um canal no YouTube, Alice Duarte. Alguns vídeos eu tô conseguindo subir, outros não. Espero que esse aqui eu consiga subir. Boa noite, Cláudia, tudo bem? O tema de hoje, o tema desse Periscope é sobre a crise brasileira. E eu vou falar sobre esse tema dentro da visão sistêmica. Então, eu vou ter bastante cuidado na hora de tratar dessa questão. Eu não vou entrar em questão política, não vou entrar no mérito das coisas, eu só vou fazer uma análise dessa crise que o país está enfrentando, essa crise bem séria, econômica e política, e falar isso e trazer para vocês uma visão sistêmica disso, né, de como essa filosofia das constelações familiares, como essa filosofia enxerga essas questões, né? A gente vai fazer uma abordagem um pouco mais ampla e eu não vou entrar aqui no mérito, né, de certo e errado, de lado A e lado B. Obrigada, Vitor, por compartilhar com seus seguidores. Deixa eu bloquear aqui os amiguinhos que estão na sala errada. Tá bom, gente? Vocês que estão entrando aqui pela primeira vez, deixa eu me apresentar rapidinho, tá? Meu nome é Alice Duarte, eu sou jornalista, sou facilitadora de constelação sistêmica, que é uma ferramenta terapêutica alemã voltada para a solução dos nossos conflitos, seja conflitos de relacionamentos, né? Seja voltada também para o autoconhecimento. Então eu falo no Periscope todas as quartas-feiras, sempre esse horário às 9 horas da noite, trazendo dicas, ferramentas para vocês lidarem melhor com as relações de vocês, né? Através dessa visão sistêmica. Vitor, tem vários livros sobre constelação. O Bert Hellinger tem mais de 30 livros publicados no Brasil. O Bert Hellinger é o criador dessa ferramenta, ele que desenvolveu a ferramenta da constelação sistêmica, e ele fala muito, ele tem muitos livros, inclusive tem um livro que tem a ver com esse assunto que eu vou trazer hoje para vocês, que o nome desse livro é Conflito e Paz. E ele fala de conflito de povos, de nações, dentro dessa visão sistêmica. Eu recomendo que vocês busquem, né, esse livro aí. Relacionamento tem vários, tá? Depois entre em contato comigo, Vitor, eu tenho uma fanpage no Facebook, você procura lá Alice Duarte, entra em contato comigo que eu faço uma recomendação específica para esse teu tema. Hoje eu vou falar especificamente sobre a crise no Brasil, essa crise bem séria que a gente está passando. Então fiquem ligados aí que a gente vai trazer uma visão um pouquinho mais, uma visão sistêmica, né? Uma visão um pouco mais abrangente aí do que está acontecendo. Bom, se vocês acham que essa live possa interessar mais pessoas, então compartilha clicando nesse bonequinho aqui de baixo, vocês compartilhem com seus seguidores aqui do Periscope e também das suas redes sociais como Facebook, Twitter, e dá tempo das pessoas chegarem aqui na sala para assistir a transmissão ao vivo e poder interagir comigo pelo chat. Para começar, eu gostaria de contar um pouquinho para vocês, falar um trecho da história pessoal do Bert Hellinger, esse alemão que eu acabei de citar aí, que criou essa ferramenta, que desenvolveu a ferramenta das constelações. E como ele chegou até esse conhecimento, né? Eu vou contar um pouquinho dessa história e aí a gente já vai entrar num assunto bem importante que ele descobriu a partir dessas vivências que ele teve.
Bom, o Bert Hellinger está com 90 anos, tá? Ele nasceu em 1925, no período ali na Alemanha, no período entre as duas guerras. A Alemanha estava passando por um momento econômico muito sério, né, depois da Primeira Guerra. E ele foi convocado, né, ele era muito jovem, ele foi convocado pelo governo nazista para servir o exército e para entrar na Segunda Guerra Mundial. Então ele serviu aí na frente belga e logo depois ele foi capturado pelos americanos e ficou como prisioneiro de guerra aí por um ano. E nesse período, após esse período, ele conseguiu fugir desse campo aí de presos, né? E voltou para a Alemanha. Passado algum tempo, ele fez seus estudos lá de teologia e ingressou numa missão, numa ordem missionária da Igreja Católica e foi enviado para a África do Sul para trabalhar lá. E essa missão trabalhava diretamente com as escolas e com o aprendizado, o ensino dentro das tribos, principalmente as tribos Zulus. E ele aprendeu muito lá nessa vivência toda. E numa das dinâmicas de grupo, porque a igreja lá promovia, né, promovia encontros, dinâmicas de grupo, né, encontros terapêuticos lá, e ele estava participando. Ele ainda não tinha chegado ao conhecimento que ele tem hoje, né, das constelações, e ele começou a observar, e teve uma pergunta que um dos facilitadores desse grupo, que estava conduzindo esse trabalho de grupo, ele fez uma pergunta que mudou a vida do Bert Hellinger. Ele fez a seguinte pergunta: se você tivesse que escolher entre a sua ideologia, os seus valores morais e as pessoas, quem você escolheria? Vou repetir a pergunta. Se você tivesse que escolher entre a sua ideologia ou as pessoas, quem você escolheria? E essa pergunta chegou muito forte para o Bert Hellinger, e ele teve muitas reflexões a partir disso, e a partir dessa pergunta ele começou a desenvolver o trabalho dele e principalmente a analisar os grupos, né, e o que está por trás aí de quem está seguindo uma ideologia, né. Então ele começou a se perguntar: o que leva uma pessoa que tem determinada ideologia a rejeitar e às vezes até matar aquela outra pessoa que não compartilha dos mesmos valores morais e da mesma ideologia, né? Então ele começou a se questionar por que isso acontecia, por que essas pessoas que eram, porque ele enfrentou, ele viveu esse período da guerra, né? E observou como que a ideologia do nazismo, ela arrasou não só com a Alemanha, mas com toda a Europa, né? E depois ele lá na África do Sul, no período que ele estava lá, nessa missão católica, da Igreja Católica, ele era bem na época do apartheid, né, na África do Sul, essa segregação racial. E ele começou a observar também o quanto que essa ideologia do apartheid estava prejudicando e dilacerando o país naquela época, né? Então ele se perguntou, né? O que leva essas pessoas que são tão assim ligadas a determinados valores morais e a determinadas ideologias? O que leva essas pessoas a se voltarem contra, né? Aquelas outras pessoas que não compartilham da mesma ideologia, dos mesmos valores morais. Então, a partir disso, só um minutinho, gente. A partir disso, ele chegou a várias conclusões a partir dessa reflexão. E ele foi ver o princípio que está por trás disso, né? E ele chegou a essa questão quando você está dentro de um grupo e você compartilha daquela mesma reflexão, daquela mesma visão de mundo, daquela mesma ideologia, você se sente pertencente àquele grupo e isso te dá uma boa consciência.
Então, por que determinadas pessoas cometem, né? O que leva essas pessoas, assim, levar a cometer crimes e até assassinatos, né? Com aquelas outras pessoas que não são do mesmo grupo, que não compartilham os mesmos valores morais e a mesma ideologia. É justamente esse sentimento arcaico do ser humano, e que isso atua em todos os grupos humanos, que é a sensação, esse vínculo, esse pertencimento. Então, quando a gente se sente pertencente a um grupo, a gente se sente protegido, a gente sente que faz parte. E quando a gente não está quando a gente, por outro lado, a gente está num grupo onde a gente não compartilha das mesmas ideias, da mesma ideologia, a gente se sente mal ali. A gente fica com má consciência. Então, o Bert Hellinger começou a estudar essa questão da boa consciência e da má consciência. Então, a boa consciência nem sempre é aquilo que é certo, né? E a má consciência nem sempre é aquilo que é errado, porque se você for ver os carrascos nazistas, eles estavam agindo de boa consciência, eles estavam fazendo tudo aquilo em prol de um regime, em prol de uma ideologia, eles acreditavam naquilo. Então, eles sentiam que pertenciam àquele grupo, e isso dava a eles legitimidade, né? Boa consciência. Então, por que eu estou trazendo esse assunto, né? Eu queria que vocês fizessem essa reflexão agora, jogassem essa compreensão para a crise que a gente está enfrentando agora, né, no Brasil, de crise política, crise econômica. A gente está vendo aí uma polarização muito forte partidária, né? Pró-Lula, pró-Dilma, contra Lula, contra Dilma, contra PT. E a gente está vendo uma polarização muito forte no Brasil, as pessoas tomando dores, né, tomando as dores por determinado lado da situação, e a gente vê isso se tornando assim, muito violento até, né, nas redes sociais e nas ruas. As pessoas assim estão, às vezes, legitimadas por uma ideologia, legitimadas por uma posição, por valores, elas se sentem autorizadas ou se sentem em boa consciência quando rejeitam outras pessoas que não pensam igual, quando rechaçam, excluem aquela outra pessoa que também não está participando da mesma opinião. Então você vê nas redes sociais as pessoas perdendo amizade, excluindo, né, bloqueando aquele amigo que é numa posição política contrária. Por que isso acontece? A gente está tomando as dores, né? A gente está entrando nesse corpo de dor, né? Sintonizando com esse corpo de dor de determinado lado e indo para a visão estreita, deixando de ver o todo. E teve um episódio, eu estou tocando nesse assunto porque a gente participou de uma discussão, eu participei de um grupo de constelação no último sábado, de uma das minhas professoras, né, de uma das minhas ex-professoras, a Cláudia Pisato, e ela trouxe esse assunto também da crise e da questão do pertencimento. Ela trouxe isso para o grupo de trabalho dela, que eu estava participando, e a gente jogou um pouco de luz aí sobre essa questão. E ela trouxe uma informação muito interessante, vinda de um grupo de formação em novas constelações, feito aqui no Brasil pela Brigitte Champetier de Ribes, que é uma consteladora da Espanha, que ela veio para o Brasil para dar esse curso de formação em novas constelações. E durante esse trabalho, que foi nesse mês realizado aqui no Brasil, eles puderam, no grupo de constelação, eles puderam olhar para essa questão da crise do Brasil do ponto de vista sistêmico, né, dentro do campo das constelações. Isso foi trabalhado, né, numa constelação. E ela trouxe para a gente uma história, né, de como isso chegou para quem estava participando. Eu não estava lá, né, mas ela contou que foi um trabalho muito forte, né, onde uma pessoa estava representando a crise, outra pessoa estava representando o Brasil, e esses elementos todos que estão aí envolvidos na crise foram colocados dentro de um trabalho de constelação. Para quem não conhece, né, a constelação trabalha muitas vezes é um trabalho de grupo, e você trabalha com representações, né, representantes
Você utiliza pessoas para representar determinados aspectos e membros daquele sistema. Então, o sistema que estava sendo olhado era o país, né? A gente pode trabalhar numa constelação desde um sistema familiar até um sistema organizacional, empresarial. A gente pode trabalhar o sistema, por exemplo, de uma escola, qualquer agrupamento humano, a gente pode trabalhar dentro das constelações e seguem leis muito parecidas, né? Que são as leis sistêmicas. Então, as leis que se aplicam em grupos, né? Grupos familiares, grupos ideológicos, aplica-se também para povos e nações. Então, essa questão, essa problemática do Brasil foi constelada naquela ocasião. E ficou muito evidente que a importância de você jogar luz para as questões no Brasil que ainda estão muito obscuras, tá? E o que são essas questões? O que não foi enxergado ao longo da história do nosso país, né? Quais dores não foram curadas, não foram olhadas ao longo da nossa história como nação? Então, se a gente, assim como a gente pode fazer esse paralelo na nossa família, quando a gente tem algum fato, alguma tragédia na nossa história familiar, algum fato pesado, e que esse fato não é entendido, não é olhado e não é curado, né? Ou seja, não é liberado, a probabilidade daquele acontecimento se repetir é muito grande, né? Se repetir nas próximas gerações. É como se fosse um bug do sistema. Então, algo lá atrás, no passado, não ficou resolvido. Então, essa informação ela fica presa na história daquele sistema até que alguém de uma outra geração sintonize com essa questão, com essa informação e resolva. A pessoa sintoniza por ressonância e ela repete aquele padrão, vira como se fosse um padrão no sistema. Então, no país, na nossa nação, na nossa história de nação, a gente tem aspectos da nossa história que também não foram olhados, que não foram curados, não foram liberados. Então, a chance disso ficar voltando é muito grande. Então, por isso que a importância de a gente olhar para tudo que está acontecendo, né? Todos esses escândalos, toda essa corrupção que está acontecendo, deixar isso vir à tona. Como está vindo? Então, está vindo tudo de uma maneira muito intensa, muito rápida, e a gente precisa dizer sim para esse movimento, tá? Porque isso é necessário. Então, nessa constelação que eu citei para vocês, que foi feita com o Brasil, com essa crise atual, vieram coisas da nossa história, né? Vieram a questão dos índios, a questão da escravidão, a questão da ditadura. Então, imagine, será que essa ditadura nossa foi bem processada, foi bem curada? A Dilma entrou no mandato dela com vários procedimentos para trazer a público histórias, né, de desaparecidos políticos, né, abrir esses arquivos da ditadura, enfrentou muita resistência para isso, mas isso também foi sendo aos poucos, né, essa caixinha preta aí, essa caixinha de Pandora foi sendo aberta para a gente poder olhar para essas questões. Então, é muito necessário a gente olhar para tudo isso, para que isso não se repita, para que essas histórias não se repitam, essa corrupção não fique esse disco riscado que a gente vê toda hora no noticiário acontecendo. Então, tudo isso é preciso ser olhado, tirar isso que está embaixo do tapete, né, de muitos anos acumulados. Então, deixar que isso venha à tona, olhar para isso, trazer os responsáveis, é preciso que os responsáveis tomem isso para eles, assumam essa culpa, assumam essa responsabilidade, e por isso aí a gente tem que honrar muito a justiça, né, o sistema judiciário, e é muito interessante para quem conhece um pouco a constelação, acompanha a constelação sistêmica, o trabalho desenvolvido aqui no Brasil, sabe que esse trabalho está sendo desenvolvido no âmbito da justiça, através do juiz Sam Storch, o juiz da Bahia. Obrigada, Vitor. Vou postar sim, pode deixar. E a justiça hoje no país tá tendo um papel muito fundamental, muito importante, né? Então, a gente, de trazer isso à tona e permitir que isso tudo seja olhado
e os responsáveis sejam responsabilizados, né? Então, quando a gente coloca numa constelação, seja numa história de uma família, né, num sistema familiar, a gente também coloca tudo isso, aquilo que está escuro, aquilo que está oculto, a gente joga a luz, por isso que a gente fala constelação, né? Porque é uma forma de você jogar luz sobre uma questão que está oculta no sistema, e à medida que você olha para isso, você joga a luz, você tem como caminhar para a solução. Então não há como caminhar para a solução no Brasil enquanto todas essas questões não forem vistas, né? Então pense, por exemplo, no caso da nossa ditadura, onde por aí toda uma geração foi calada, não pôde se expressar, não pôde expressar sua opinião, sua ideologia, sua visão. Hoje todo mundo pode ir para a rua, pode dizer o que pensa, pode se expressar nas redes sociais, mas durante toda uma geração aí, essa geração foi calada na ditadura. Não se podia falar sobre política. E agora que o Brasil está conseguindo falar mal e mal, né, sobre política, porque todos esses anos a gente passou também, a geração que veio seguinte foi uma geração que apolitizada, que não se interessava por política, não procurava se envolver. E hoje a gente também está vivendo uma crise de representação política, né? Então o Lula saiu do poder e não foi, nem ele conseguiu preparar um sucessor para ele. Então a gente tem uma crise de representação, de não ter lideranças fortes no país, por conta de todo esse processo desse desinteresse na política, né, dos jovens, nessa nova geração de procurar realmente ter uma ação mais participativa, né, uma voz mais ativa na política. Então tudo isso que a gente está vivendo agora é um resultado de décadas, né, e de centenas de anos de história que não foi processada, né? Então, que foram coisas plantadas e mal resolvidas no passado. Então, a gente está colhendo tudo isso, né? Nesse momento. Então, é importante a gente olhar para essas questões com seriedade, com maturidade, para que a gente não reproduza e não repita isso não se torne um padrão. Então, enquanto a gente não olhar a fundo para essa questão da corrupção, isso vai ficar como um padrão sistêmico no país. Então, esse é o momento de realmente trazer tudo à tona, de olhar para tudo isso e liberar. E a gente procurar também, quando a gente assistir esses noticiários, ver essas manifestações e ficar indignado com as notícias, também a gente voltar sempre para um centramento, a gente não ir nesses extremos, né? Porque a gente daí começa a tomar as dores por determinado lado, e se tomar as dores, a gente não está fazendo algo que realmente ajude a nossa vida, né? E a nossa participação no país. A gente tem que estar cada vez mais presente, muito lúcido, né? E avaliando tudo isso de forma consciente, para que a gente possa ter essa maturidade necessária de olhar para aquilo que não foi olhado e assim buscar os responsáveis e fazer diferente, né, para as próximas gerações poder colher algo bom. E para finalizar, né, essa constelação que foi feita, essa crise ela estava muito forte, né, a representante da crise dentro do campo, dentro da constelação sistêmica, ela estava muito forte. E à medida que todas essas questões, como ditadura, como a questão do extermínio dos índios, né, da escravidão, à medida que essas coisas todas foram olhadas dentro do sistema, dentro do campo, a crise foi enfraquecendo, ela foi perdendo a força, ela foi enfraquecendo. Mas ela ficou ali um pouquinho de lado, né, se retirou um pouquinho da cena, se enfraqueceu, mas ela estava lá presente como se ela pudesse voltar a qualquer momento. Então isso a gente sabe que é uma crise que provavelmente vai durar muito tempo, muita coisa ainda vai vir à tona e é necessário que isso seja permitido isso tudo vir mesmo e a gente poder lidar com isso. Dentro da visão do sistema, o entender do começo vai até onde? Não tem regra, sabe? Se a gente olha para uma família, tem situações sistêmicas que remetem a 3, 4, 5 gerações, né? Ou até mais. É raramente acontecer com muitas gerações atrás, é raro, mas acontece, né? Eu já vi acontecendo com várias gerações, não tem regra. Se essa história não foi processada no sistema,
não foi liberada, ela fica atuando ainda. Então, aquele membro do sistema, né, da geração atual, que é mais suscetível, que é mais sensível, que tem mais ressonância com aquela história, ele vai puxar aquela história para si, né? Hoje eu estou falando um pouquinho sobre a crise, brasileira, né, dentro dessa visão sistêmica, e da importância da gente olhar para tudo que está acontecendo, né, para todos esses podres que estão surgindo, corrupção, escândalos, desvios, e a gente conseguir olhar para tudo isso para que a gente possa fazer realmente uma reforma, né? A solução só vem se a gente realmente permitir que isso tudo venha à tona e que a gente possa responsabilizar aqueles que de fato forem culpados. Então, a importância da justiça hoje no Brasil é muito grande, a responsabilidade deles é muito grande, a gente tem que fortalecer a justiça como instituição. E eu estava até comentando, não sei, eu acho que eu não concluí quando eu comentei sobre a justiça, né? Tem um movimento muito interessante aí que a Constelação está realizando, né? Esse movimento de levar o trabalho das constelações familiares dentro do âmbito da justiça. Quem está aí liderando esse movimento é o juiz Sami Storch, do estado da Bahia, e ele está levando essa inovação aí para o judiciário, e é uma forma de conseguir você desafogar um pouquinho a justiça e trazer essa visão sistêmica, e essa reconciliação, essa conciliação aí das partes, para que possa resolver dessa forma um pouco mais, resolver esses conflitos dessa maneira mais harmoniosa, sem ter que ficar e levando isso no âmbito da justiça aí por várias instâncias, levando isso aí rolando por anos e só aumentando raiva e ressentimento. Então, a justiça no Brasil está passando por essa transformação grande e é preciso que a gente olhe para tudo isso e deixe esse movimento acontecer. Obrigada, Rafael. Obrigada. Gente, vocês que estavam aqui presentes, vocês têm alguma pergunta, alguma sugestão? Eu vou convidar vocês, tá? Eu vou encerrar já essa transmissão. Eu entrei rapidinho aqui para a gente só concluir isso, né? E eu vou encerrar daqui a pouquinho essa transmissão. Mas observem como essa questão do pertencimento, né, atua aí nessa questão dessa crise. Independente aí de qual lado você está, observe essa consciência boa, essa consciência má que o Bert Hellinger fala, né? Então você se identificar com um grupo e você abraçar aquela ideologia e fazer coisas que você normalmente não faria em prol desses valores morais, em prol dessa ideologia, aí que está o perigo de você correr o risco de você realmente passar por cima das pessoas, né? Essa consciência má, Vitor, ele fala quando você não sente que você não está pertencendo. Então, por exemplo, se você está num grupo onde todo mundo, vou citar um exemplo, todo mundo é pró-Dilma e você não é pró-Dilma, você vai sentir má consciência de estar nesse grupo. E esse grupo pode ser a sua família, esse grupo pode ser seus amigos, pode ser os seus colegas de trabalho. Então você vai se sentir mal com essa consciência pesada de não estar, vai se sentir excluído desse grupo, não vai sentir que pertence a esse grupo. E essa sensação de pertencimento, ela dá conforto, ela dá segurança, mas nem sempre é uma coisa boa, né? Porque eu citei o exemplo do nazismo aí, e quantas pessoas aí por conta de uma ideologia, de uns valores morais e por sentir que estão pertencendo estavam pertencendo àquele regime, àquele sistema de crenças, não fizeram atrocidades aí contra muitos seres humanos, né? Então, quando o Bert Hellinger foi defrontado com aquela pergunta, ele ficou realmente muito mexido, porque o que você escolheria, né? Muitas pessoas, quando você tem que escolher entre a sua ideologia e as pessoas, né, os seus valores morais e as pessoas, todo mundo aqui vai responder não, né, eu sou pró-pessoas, eu vou defender as pessoas, mas na prática, né, no dia a dia, a gente acaba fazendo o oposto, né, para defender os nossos valores, os nossos posicionamentos, a nossa ideologia, a gente rejeita e exclui aquelas pessoas que não compartilham
do mesmo sistema de crenças que nós. Por isso que tá tão acirrada essa polarização aí que a gente está vendo no Brasil, né? E isso é muito perigoso, tá? É muito perigoso. Então fiquem atentos a isso, né? E um jeito bacana de observar tudo isso é ficar na presença, ficar sempre bem centrado, né, observando todo esse movimento acontecer e permitir que isso venha à tona e olhar, né, não é à toa que você vai lá para Berlim, né, você vai visitar lá Berlim, na Alemanha, e eles têm um memorial da Segunda Guerra, eles têm um memorial do Holocausto, né, e esse memorial estão ali todas as atrocidades, coisas que eles não querem ver. Os alemães têm muita vergonha, né, eles não conseguem falar isso assim, sem muita dor, de tudo que aconteceu no regime nazista. Mas eles têm aquele memorial que é uma forma que é uma forma muito bonita de você realmente olhar para aquilo que incomoda, você olhar e reconhecer que aquilo existiu, que aquilo lá foi feito, né? Você não esconder. Então aquele memorial lá no meio da cidade de Berlim, ele está ali para deixar claro para todo mundo o que aconteceu na Segunda Guerra, né? Que ninguém dá para negar o que aconteceu. E isso é muito saudável dentro avaliando isso de forma sistêmica, né? Você realmente reconhecer aquilo que foi, não aquilo que você gostaria que tivesse sido. Você não pode negar aquilo que aconteceu, mesmo sendo uma coisa horrível de você olhar, uma coisa extremamente dolorosa, é preciso olhar e reconhecer. E será que a nossa ditadura, nós fizemos isso com a nossa ditadura? Será que ela foi olhada, que ela foi entendida? Os seus culpados foram responsabilizados? Né? Os alemães, isso é muito doloroso para eles, né? Nenhum alemão gosta de falar sobre esse assunto, mas eles estão lá e eles encaram isso, né? E como eu citei, esse memorial é um bom exemplo disso. E no Brasil a gente teve isso com a questão de todo o extermínio dos nossos índios, né, da questão da escravidão, da ditadura. Então tudo isso ainda precisa, muito dessas coisas ainda precisam vir à tona para que a gente possa curar como nação, né? Então esse é o meu recado de hoje. Quem quiser entrar no meu site, tem mais textos sobre constelação familiar, constelação sistêmica. Quem não conhece, quer conhecer mais. Eu trabalho com grupos terapêuticos aqui em Curitiba. Aos sábados tem lá, quem for de Curitiba, tem lá o cronograma dos encontros para os próximos meses. Vocês podem entrar lá também. Eu faço atendimento online de constelação. Quem se interessar também, entre em contato comigo pela minha fanpage no Facebook, Alice Duarte. Tem vídeos meus também no canal do YouTube e vocês podem me acompanhar aqui toda quarta-feira, esse horário às 9 horas da noite, para conhecer um pouquinho mais de vocês, para descobrir novas formas de você se relacionar com as pessoas e ter mais harmonia nos seus relacionamentos, tá ok? Deixo aqui meu muito obrigado para vocês que acompanharam essa transmissão. Obrigada, Vitor, obrigada pela presença. Obrigada para quem compartilhou, para quem participou aí do chat. E muito boa noite para vocês. E até semana que vem. Tchau, tchau.